Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso espaço aqui no YouTube. E fique à vontade e aproveite mais um vídeo que foi feito com muito carinho para vocês. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na apresentação do relatório elaborado pelos aprovados no último concurso de fiscal de posturas do município de São Paulo. O relatório ele foi elaborado pela Beatriz Montalvão Figueiredo, junto com uma equipe que a auxiliou, para demonstrar à gestão da prefeitura e ao prefeito de São Paulo a necessidade de contratar não apenas os 175 candidatos aprovados de acordo com o edital do concurso, mas que todos os 665 que foram classificados, habilitados, aprovados, que eles fossem chamados. Então, esse estudo ele trouxe os benefícios e as vantagens, demonstrando a necessidade também da contratação de todos esses profissionais. E eles justificam, por meio de estudos e análises, que os 175 que estão lá previstos no concurso são insuficientes para atender toda a demanda da cidade do porte de São Paulo. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Este vídeo é a segunda parte da apresentação do relatório. No nosso vídeo passado, nós apresentamos a primeira parte. Hoje, então, nós vamos dar continuidade e finalizar a apresentação desse relatório, que vai ser feita aí com a presença da Beatriz Figueiredo. Antes de começarmos o vídeo, já quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e faça o compartilhamento dos nossos vídeos, tanto aqui no YouTube, mas nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados à fiscalização de posturas municipais. Porque quanto mais você clica no joinha, no gostei, compartilha e comenta aqui embaixo também nos comentários o que você achou do relatório, o que você pensa sobre isso, se você concorda com os que foram aprovados no concurso, mas que estão fora aí da classificação, que deveria ser chamado mais fiscais do que os 175 inicialmente propostos, comenta também, porque tudo isso nos auxilia no engajamento do canal, fazendo com que o YouTube entenda que esse assunto de fiscalização de posturas municipais seja um assunto importante, entenda que é um assunto importante e relevante e passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas, para que todos consigam conhecer um pouco mais da fiscalização da cidade de São Paulo. Então, sem maiores enrolações, vamos para o vídeo. Mais um outro item também de importância e grande relevância tratado no relatório foi sobre o impacto da fiscalização na arrecadação do município. Então, nós falamos agora, no item anterior, sobre a fiscalização contribuir para que a prefeitura deixe de gastar dinheiro desnecessário com obra emergencial que poderia ter sido evitada. Agora é o contrário, agora é o impacto da fiscalização na arrecadação, é fazer com que a municipalidade aumente a sua receita. Explica para a gente um pouquinho como que a fiscalização contribui para aumento da arrecadação municipal. Certo. Pelo que a gente pôde obter de informações no próprio site da prefeitura, no portal da transparência, inclusive que é um site que nem todas as pessoas têm acesso, não têm conhecimento, mas que é de suma importância, porque é através desse site que a gente consegue verificar e acompanhar todas as tanto em relação à arrecadação, como também ações da própria gestão. Isso é de suma importância. E voltando aqui a números oficiais, só no primeiro semestre de 2023, só com as ações, digamos assim, ações de tributação, arrecadação de forma voluntária, sem que exista, inclusive, a própria fiscalização efetiva indo nos locais, a São Paulo arrecadou 31 bilhões de reais. Então, isso só no primeiro trimestre de 2023. Isso levando em consideração alguma das tarefas, dentre as 800
aproximadamente 800 posturas que um fiscal pode atuar. Olha, só em taxa de fiscalização de estabelecimento, que hoje é aproximadamente, de acordo com os últimos levantamentos, nós temos hoje 23 mil estabelecimentos registrados na cidade de São Paulo, e só com o pagamento dessas taxas de fiscalização de estabelecimentos foi arrecadado 93 milhões de reais. Então, são números, assim, excelentes também. Taxas de anúncios, que é o chamado TFA, foi arrecadado 3 milhões. Outras arrecadações relacionadas à própria atribuição do fiscal. A taxa de exame de verificação de projetos foi arrecadado 65 milhões. Taxa de regularização de área permeável, para quem não sabe, basicamente, a área permeável são as áreas necessárias que não podem ser concretadas para que as águas das chuvas, enfim, possam permear e não prejudicar o lençol freático, né? Foram arrecadados 195 mil reais, loteamentos, 11 mil, taxa de licenças para locação, de funcionamento, 82 mil. Então, são números, assim, exorbitantes, se levarmos em consideração a própria situação financeira do país num todo, e São Paulo tem todo esse potencial, isso levando em consideração só a valores pagos de forma voluntária. Se levarmos em consideração todos os estabelecimentos, obras irregulares, as pessoas que trabalham na informalidade, se houvesse, de fato, uma fiscalização prévia e o número de fiscais, se houvesse e respeitar a lei, que são 1.200, esse número que hoje já é gigante, exorbitante, poderia ser muito maior e poderíamos utilizar a gestão, no caso, injetar todos esses valores arrecadados com o trabalho dos fiscais em áreas que mais realmente necessárias: segurança pública, educação, saúde. Só para esclarecer também, né, para quem não conhece esse impacto da fiscalização, o pessoal entender como que funciona o procedimento. Então, por exemplo, aqui, fiscalização de estabelecimento. Os estabelecimentos não residenciais, que é comércio, indústria, prestação de serviço, eles precisam ser regularizados, precisa ter a sua licença de funcionamento e tem essa taxa de fiscalização de estabelecimento que ela precisa ser recolhida. Assim, aqueles estabelecimentos irregulares que não têm a licença da prefeitura para funcionar, além de outros impactos que podem causar, né, na sociedade, deixa de contribuir para essa arrecadação. Então, os regularizados precisam fazer o recolhimento dessa taxa, que acaba impactando na receita pública. A mesma coisa o funcionamento dos anúncios, né? Fiscalização de anúncios. Quando os anúncios eles são cadastrados na prefeitura, tem o cadastramento de anúncio, tem que ser feito o recolhimento dessa taxa de fiscalização de anúncios. E se isso não for feito, não tem arrecadação. Inclusive, Beatriz, vocês trouxeram um levantamento bem interessante como exemplo aqui dessa parte de falta de fiscalização da instalação dos anúncios. Eu vou descer aqui para a gente ver algumas imagens. Se você puder falar um pouquinho sobre esse levantamento que vocês fizeram, acho que lá na região do Campo Limpo, não foi? Da fiscalização lá da Lei Cidade Limpa? Foi na região de Parelheiro. Parelheiros. Vou aumentar aqui, e aí se você puder falar um pouquinho sobre esse levantamento que foi feito, que está justamente vinculado, né? Então, esse levantamento que foi feito, que está diretamente vinculado à taxa de fiscalização. Então, se o estabelecimento ele não possui o CADAM, né, se o seu anúncio ele não está devidamente instalado e ele não está devidamente cadastrado, aquela taxa de fiscalização de anúncio não é cobrada e isso não vira arrecadação, não vira receita pública. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse levantamento que foi feito, esse exemplo aqui de falta, né, de fiscalização ou necessidade de maior fiscalização da parte de propagandas e publicidades na cidade? Falo sim, esse trabalho foi executado pelo meu colaborador, né, da minha equipe técnica, o Edson Estevam. Ele percorreu ali, que é a região no qual ele reside. Todos esses locais, inclusive, estão ultrapassando regras, inclusive, não só muitos deles de forma informal, que realmente
a cidade de São Paulo deixa de arrecadar em relação a anúncios, como também a própria paisagem visual, né, e urbana, que não sei, creio que deva ser de conhecimento de todos, que foi criada em 2006, né, uma lei que objetivou um novo aspecto, principalmente visual, na cidade de São Paulo. Na época que foi criada, teve esse objetivo de criar realmente uma paisagem urbanística e urbana mais limpa em relação a anúncios, limitando eles, principalmente, pelo que a gente pode ver também, pela ausência de fiscalização. Esses anúncios extremamente impactantes, com uma dimensão muito grande nos letreiros, inclusive isso também infelizmente, né, é uma quebra de todo o trabalho desenvolvido para a criação dessa lei de cidade limpa, como a gente pode observar. São fachadas extremamente grandes, coloridas, que realmente causam uma poluição visual, inclusive que muita gente não sabe, mas que é proibido, né, na própria, uma das leis que os fiscais seguem, que é em relação, não pode existir empecilhos como na foto acima, que geralmente as pessoas gostam de colocar cavaletes com letreiros, enfim, que possibilitam a passagem nas calçadas, o que prejudica não só as pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência, nenhuma redução de locomoção, mas principalmente essas pessoas, né? Então, todo esse pequeno levantamento, isso daqui, pelo que nós conversamos, não, pelo que o Edson pôde nos passar, foi basicamente na avenida principal ali de Parelheiros. Então, a gente, com um breve estudo externo, a gente pode observar que realmente não vem sendo cumpridas regras essenciais e primordiais. Realmente falta de fiscalização prévia e por conta dessa ausência mesmo, né, no quadro efetivo defasado. Muito bem, ótimo. Realmente a gente está precisando mesmo de voltar. Eu lembro no início, quando a Lei Cidade Limpa ela entrou em vigor, nós tivemos que fazer um trabalho muito sério e naquele momento a cidade ela foi enquadrada. Tinha melhorado bastante a questão da poluição, né, visual e paisagem urbanística. Só que agora, com a falta de fiscalização, realmente não é possível mais fazer, né, com que a legislação ela seja respeitada. Mas agora tem mais um outro item muito interessante que vocês fizeram aí a relação entre o quadro atual de funcionários, né, de fiscais de postura, e a lei orgânica, que é a LOA, né? A lei orgânica, não, perdão, a lei de orçamento, a lei orçamentária anual. Fizeram também uma relação, deixa eu colocar aqui só para a gente ver. Fizeram a relação entre o quadro atual de fiscais de posturas e a lei orçamentária anual de 2024. O que vocês têm de dados para apresentar para a gente sobre isso? Bom, foi levantado, né, em relação tanto do quadro efetivo atual, como também em relação a valores, né, o que a LOA, que nada mais é do que a lei orçamentária anual, que ela é estabelecida, né, foi estabelecida em 2023 para ser aplicada em 2024. Como a gente pôde até colocar num trechinho da reportagem que nós retiramos de um site da prefeitura, o orçamento foi recorde. Para 2024, nós teremos aqui na cidade de São Paulo um orçamento de 111 bilhões de reais, e que já foi devidamente aprovado e tudo mais. E se levarmos em consideração todo esse potencial financeiro da cidade de São Paulo, que inclusive foi premiada, né? Nós podemos levantar que a cidade de São Paulo recebeu um prêmio internacional como considerada como uma das grandes cidades do futuro, não só por questões financeiras, mas também por questões de desenvolvimento, né? Todo um estudo futuro. E nós levantamos que hoje o quadro efetivo, digamos que de acordo com a população aproximada de São Paulo, que atualmente hoje é de 12 milhões de pessoas, com o quadro efetivo de atual, que é de aproximadamente 310 fiscais, teríamos aproximadamente um fiscal para cada 40 mil pessoas. Então, se levarmos em consideração esse número, é praticamente impossível fiscalizar. Praticamente não, é impossível, porque se já é difícil com um quadro
composto por 1.800 fiscais para coordenar, enfim, fiscalizar 12 milhões de pessoas, imagine com 310, tendo desses 310 aproximadamente 180 aptos a se aposentar nos próximos 1 ou 2 anos. Então, esse estudo, esse levantamento que a gente pôde realizar, é que só no ano de 2023, inclusive, foi arrecadado mais de 60 bilhões de reais. Isso, com todos os dados que nós fornecemos nesse relatório, inclusive que foi discutido aqui, né? Só aproximadamente na página 12, a gente fala sobre alguns números de arrecadação, números oficiais de arrecadação. Só nos últimos 2 anos, 2022 e 2023, foram arrecadados só com operações realizadas pelos fiscais de postura, aproximadamente 342 milhões de reais. Então, boa parte desse orçamento, que chega na casa de bilhões de reais de São Paulo, boa parte dele é realizada, composto por valores que são os fiscais de posturas que, através do seu trabalho, proporcionam para o próprio município, né? Então, a gente fez essa breve relação entre a quantidade de efetivo e o potencial financeiro, que mesmo contratando os 669 aprovados no último concurso, pessoas habilitadas, capacitadas para estarem fornecendo o melhor de si para a cidade de São Paulo, dos habitantes e turistas, assim como o mercado, que hoje São Paulo, por ser uma das cidades do futuro, é uma das cidades mais requisitadas pelo mercado, o mercado financeiro e imobiliário, principalmente, né? Então, se levarmos em consideração, só para ter essa discrepância entre a quantidade de efetivo e o potencial financeiro, que mesmo com 1.200 ainda seria um quadro insuficiente para atender tanto o potencial financeiro e de desenvolvimento da cidade, como também os seus habitantes, na casa de 12 milhões de pessoas hoje atualmente. Impressionante, né? Quando a gente começa a olhar os dados, aí não tem o que falar, não tem o que fazer. A gente sempre fala que contra fatos e dados não há argumentos. Ficou muito comprovado a necessidade, como eu disse no início do vídeo, a percepção que nós temos da quantidade de serviços e a falta de fiscalização insuficiente para dar conta de atendimento das demandas, já é uma discrepância porque a gente sente na pele. Todo dia aumenta a necessidade, as reclamações. Hoje as pessoas elas têm acesso à informação, têm acesso às redes sociais, às mídias sociais, aos canais eletrônicos que a prefeitura disponibiliza. Ela faz a sua reclamação, a sua solicitação, mas não consegue ser atendido porque não existe fiscal em quantidade suficiente para atendimento de todas as demandas. E aqui ficou comprovado não só a necessidade, mas também os impactos do trabalho do fiscal na arrecadação, ou seja, no aumento da receita, e também nas despesas, na diminuição de despesas, que acaba impactando também em sobrar dinheiro nos cofres públicos. Resumindo, né, contratação de fiscal não é gasto, não é custo. Hoje pode ser considerado um investimento para a prefeitura que vai ter, sim, retornos positivos. E isso está muito bem demonstrado nesse relatório. Agradeço muito, viu? Que ótimo que vocês tiveram essa iniciativa para conseguir demonstrar isso para a população e para a gestão. Você tem mais alguma consideração final para fazer? Quer comentar mais alguma coisa que nós não falamos, que esteja no relatório ou que esteja fora dele? Não, só agradecer o convite. Espero que todo esse trabalho desenvolvido, não só por mim, como pela minha equipe também, né, possa trazer benefícios e, enfim, que logo menos possamos, todos os 669 aprovados, possamos ser nomeados, enfim, estamos todos ansiosos nos grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, ansiosos para trabalhar, não só por nós mesmos, né, falando pessoalmente, mas também para fornecer o melhor de nós para a cidade, que hoje é a cidade do futuro, né, e todos esses dados informados nesse relatório e aqui nesse vídeo estão dispostos no site da Transparência, que é o www.transparencia.prefeiturasp.gov. Então, todas as pessoas que, porventura, tiverem a ânsia de conhecer mais, enfim, isso foi só uma breve
pincelada do que pode um fiscal de posturas e, juntamente com todos os demais, pode fornecer para a cidade de São Paulo. Porque trabalhando, se com pouco a gente já consegue arrecadar valores exorbitantes, imagine com um quadro efetivo. Enfim, a gente pode proporcionar para a cidade um investimento muito melhor na educação, na saúde e na segurança pública, né? Que é um das três áreas que mais carecem de recursos financeiros. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada de verdade por sua participação. Estamos contando, também estamos ansiosos, né, os que estamos na ativa, para que vocês cheguem logo e que venham todos. Serão muito bem-vindos. Um grande abraço. Obrigada, viu, por sua participação. Muito bem, pessoal. Então foi isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço a sua audiência, a tua participação, que você tenha visto o nosso vídeo até o final. Deixa aqui os seus comentários, o que você achou do relatório. Se você quiser ter acesso ao relatório completo, coloca aqui nos comentários, fala: Beatriz, eu quero ver o relatório completo, que a gente pede para ela disponibilizar para você ter acesso. Se você tiver também mais alguma contribuição, colaboração de dados, de informação e da participação da fiscalização de posturas municipais no impacto aqui, tanto nas receitas públicas, mas também no bem-estar da população, no ordenamento urbano, tudo aquilo que você tem vontade, coloca aqui para que nós possamos dar mais visibilidade à nossa carreira aqui diante dos munícipes, diante da gestão e aqui neste mundo da internet. Se você ainda não deixou seu like, curte o nosso vídeo para nos auxiliar na divulgação, no engajamento aqui do canal. Você não é inscrito, peço que você se inscreva, nos ajude compartilhando o nosso vídeo em suas redes sociais. Um grande abraço para você, fique bem e até o nosso próximo vídeo.